Você já saiu de uma conversa exausta, tentando explicar pela 10ª vez o seu ponto de vista? Já sentiu que se a outra pessoa não concordar com você, parece que a sua verdade perde o valor? Existe uma frase simples, mas é profundamente libertadora. Eu não preciso te convencer. E talvez compreender isso possa transformar a forma como você vive os seus relacionamentos. Muitas pessoas, elas confundem a comunicação com o convencimento. Acham que conversar significa fazer o outro concordar com tudo que diz. Mas uma comunicação madura, ela não tem como objetivo vencer uma disputa. Ela tem como objetivo criar uma compreensão. E existe uma diferença enorme entre ser compreendido e ser aprovado. A armadilha de querer ter razão é muito tentadora. E quando nós entramos numa discussão, determinados a provar que nós estamos certos, algo importante acontece. Nós paramos de ouvir. O nosso foco deixa de ser compreender o outro e passa a ser construir argumentos. Cada fala vira uma defesa. Cada resposta vira um contra-ataque. E a conversa, então, ela deixa de ser um encontro, ela transforma-se em um tribunal. O que está por trás dessa necessidade de convencer o outro? Muitas vezes nós não estamos buscando apenas concordância, nós estamos buscando validação. Nós queremos que o outro confirme que a nossa dor é legítima, a nossa percepção está correta, que os nossos sentimentos fazem realmente sentido, que a nossa história merece reconhecimento. E isso é profundamente humano. O problema surge quando nós acreditamos que só teremos valor se o outro concordar conosco. Duas verdades podem existir ao mesmo tempo. Um dos maiores sinais de maturidade emocional é compreender que duas pessoas podem viver a mesma situação de formas completamente diferentes. Você pode ter se sentido abandonado e o outro pode ter acreditado que estava respeitando o seu espaço. Você pode ter percebido frieza e o outro pode ter estado sobrecarregado. Quem que está certo? Talvez os dois estejam descrevendo suas experiências. As percepções, elas não são necessariamente fatos, elas são vivências. Como que funciona a comunicação não violenta? Compreender não é concordar. Marshall Rosenberg nos ensinou algo precioso. A empatia não exige concordância. Eu posso compreender que você pensa diferente de mim, sem abrir mão da minha verdade. Eu posso respeitar a sua experiência sem abandonar a minha. E quando nós entendemos isso, a necessidade de convencer diminui. E a curiosidade pelo outro aumenta muito. E quando nós insistimos em convencer, podemos observar o que acontece quando alguém não acolhe a nossa visão. Algumas pessoas repetem os mesmos argumentos várias vezes, mudam as palavras, aumentam o tom, tentam explicar melhor, depois explicam de novo e mais uma vez, como se a próxima frase finalmente fosse fazer o outro enxergar o que a pessoa está dizendo. Mas muitas vezes não falta explicação, falta disponibilidade e nenhuma quantidade de argumentos vai conseguir substituir isso. O olhar sistêmico, na visão sistêmica, às vezes
o que acontece? A necessidade intensa de ser compreendido, ela não pertence apenas à situação atual. Ela pode estar ligada a experiências antigas. E talvez exista dentro de nós uma criança que não foi ouvida, que não teve espaço para expressar sua verdade, que precisou silenciar os sentimentos para pertencer. Então, quando alguém discorda de nós hoje, a dor parece muito maior do que a situação justificaria. Porque nós não estamos lidando apenas com o presente, nós estamos tocando uma ferida antiga. E a frase libertadora que eu não preciso te convencer, essa frase, ela não significa que eu vou desistir da comunicação. Ela não significa que eu vou ser indiferente ao que você pensa. Ela não significa arrogância. Ela significa que eu posso expressar a minha verdade com clareza e respeito. E depois permitir que você tenha a sua própria experiência. Isso é liberdade emocional. O que acontece quando nós paramos de querer convencer? A gente vai economizar energia, principalmente. Nós vamos reduzir os conflitos desnecessários, nós vamos fortalecer os nossos limites, nós vamos respeitar as diferenças e nós vamos passar a investir a nossa energia não em convencer, mas em nos posicionar. Porque existe uma diferença importantíssima entre convencer e tentar controlar a percepção do outro. E posicionar-se é honrar a própria verdade. Convencer e posicionar. Uma pergunta importante. Antes de continuar uma discussão, pergunte a si mesmo: eu quero ser compreendido ou eu quero vencer a discussão? Essa pergunta muda completamente a qualidade da conversa. Concluindo nosso vídeo, nem toda pessoa vai concordar com você. Nem toda pessoa vai enxergar o mundo da mesma forma que você. Nem toda pessoa terá a capacidade de compreender a sua experiência. E tá tudo bem. A sua verdade, ela não depende da aprovação de ninguém para existir. A maturidade não está em convencer. Está em comunicar com clareza. Ouvir com respeito e aceitar o que o outro tem o direito de pensar diferente de nós. Às vezes, a maior paz que nós encontramos no relacionamento nasce quando nós percebemos que eu não preciso te convencer. E aí, deixa aqui nos comentários para nós, em qual situação da sua vida você está gastando energia demais tentando convencer alguém? Se esse vídeo trouxe uma nova perspectiva para você, curta, compartilhe e inscreva-se no meu canal. E até o próximo vídeo.